Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vem aqui para o nosso último vídeo de revisão para avaliação, agora da disciplina de ciências. Tá sendo aí uma longa semana para vocês de avaliação, mas espero que esteja aí ocorrendo tudo bem, que os vídeos estejam ajudando e que vocês estejam aí realizando as avaliações da melhor forma possível. No vídeo de hoje a gente vai ver aí os conteúdos que vai cair na prova de ciências, né? E vamos dar uma revisada no geral dos conteúdos. E aí, como sempre, né, a prova vai dando algumas dicas, algumas sugestões aí do que dar uma estudada maior para a prova de amanhã, certo? Então vamos lá começar o nosso conteúdo. Então, os conteúdos para estudar. Muitos desses conteúdos, né, eles estão ligados no outro, então automaticamente a gente vai estar falando de tudo isso junto, né, porque as nossas últimas aulas aí a gente veio falar da questão da alimentação, dos nutrientes, dos hábitos alimentares e uma vida saudável. Então tudo isso, né, está caminhando junto, mas são elementos aí que tem um pouquinho de diferença entre eles, mas a gente vai ver aqui cada um deles, falando da nutrição do organismo, nutrição dos alimentos, hábitos alimentares, alimentação saudável e o estilo de vida saudável também. Então vamos lá. Começando, né, pela nutrição e nutrientes dos alimentos. Então, quando a gente fala, né, da nutrição do nosso organismo, né, nosso corpo, a gente fala em repor as nossas energias para continuar realizando as nossas tarefas diárias, porque a gente precisa aí de uma alimentação saudável e equilibrada para estar repondo essas energias. E para isso a gente precisa de diferentes nutrientes no nosso corpo. E a gente obtém eles principalmente aí por meio da alimentação. Vamos ver alguns deles aí que são os principais. A gente tem os carboidratos, que a gente viu, né, na nossa aula que eles são fontes de energia e a gente pode aí tá obtendo eles através da alimentação com os pães, as massas, os cereais, né, como arroz, tudo assim numa mesma, no mesmo grupo. A gente também tem as vitaminas e os minerais, que eles contribuem para o bom funcionamento dos vários processos que acontecem no nosso organismo. Então, para o bom funcionamento de cada uma das nossas partes, né, por dentro, quando a gente fala, as vitaminas e os minerais que contribuem para esse bom funcionamento. E a gente obtém eles através das frutas e dos vegetais, principalmente. A gente tem as gorduras, né, que a gente falou, que elas servem aí não só para ser fonte de energia, mas também para auxiliar na absorção de alguns nutrientes. Então, é bem importante, mas lembra que a gente falou que a gente tem que tomar um cuidado com essa parte da gordura, porque ela é importante, mas ela também pode ser muito prejudicial à nossa saúde. E a gente pode encontrar a gordura nos doces, na manteiga, nas sementes, né, nos óleos vegetais, sendo que as sementes e os óleos vegetais costumam ser aí melhor, né, para a nossa saúde do que tá recebendo essa gordura por meio dos doces, da manteiga, das frituras e tudo mais. E por último, a gente tem as proteínas. As proteínas elas são necessárias, né, para repor e construir o nosso corpo. Então, ela serve aí para estar repondo as proteínas que a gente vai perdendo, né, ao longo aí do nosso dia a dia, mas ela vai repondo e construindo, deixando aí nosso corpo mais saudável. E a gente tem alguns exemplos que são as carnes, os ovos, alguns vegetais, né, como a lentilha e o espinafre. Tanto que a gente falou até nas nossas aulas, né, que as pessoas que são vegetarianas e veganas, elas não comem a proteína ali da carne, do ovo. Elas acabam tirando essa proteína com os vegetais, como a lentilha e o espinafre. Agora que a gente viu aí um pouquinho de como funciona a nutrição e quais são os nutrientes dos alimentos, a gente vai ver um pouco sobre os hábitos alimentares. A gente vai ver aqui 3 situações, né? A gente tem a situação 1 e 2 ali escrita, e a outra é uma situação problema que vocês já fizeram, a gente fez 2 vezes, a gente trabalhou com ela em 2 aulas, mas a gente vai falar aqui dela de novo, porque vai ser bem importante aí para ajudar vocês na prova. Então, aqui a gente vai analisar alguns casos e a gente vai dizer aí, né, se esses hábitos alimentares são saudáveis ou não. Então, vamos para a primeira situação.
Fernando costuma comer grandes porções nas refeições, consome açúcar em excesso e, por não gostar de cozinhar, prefere comer alimentos processados e embutidos. Então, ao analisar, né, esse hábito alimentar do Fernando, o que vocês acham? Que é um hábito saudável ou é um hábito que não é tão saudável? Ou nem um pouco saudável, né? Então, a gente vai ter que analisar aí algumas situações, né, na prova sobre os hábitos alimentares, e aí vocês vão dizer se são saudáveis ou não. Nesse caso aqui, não é um hábito saudável, porque ele come em grandes porções, né? A gente não pode também estar sempre comendo em grandes quantidades, consumir açúcar em excesso. E também, ali os alimentos processados e embutidos, quando consumidos com muita frequência, eles também não são bons para a gente ter ali como um hábito alimentar. A situação número 2 agora. Felipe realiza suas refeições de 3 em 3 horas, dividindo em pequenas porções. Seus pratos são bem coloridos. Além do arroz e uma proteína, nunca falta vegetais e para a sobremesa gosta de frutas. Então aqui é uma outra situação, né, um outro caso. E aí o que vocês acham? Se o Felipe aí tem um hábito alimentar saudável ou não? É bem diferente ali do Fernando, né, que a gente viu que ele come em grandes porções. E aqui o Felipe já diminui essa porção, mas ele come ali de 3 em 3 horas. Então, é um hábito que é recomendável, né? Muitos nutricionistas falam aí pra gente comer de 3 em 3 horas pequenas porções. E a gente vê também que ele fala ali de como é o prato dele. A gente brinca, né, que quanto mais colorido o nosso prato melhor, porque significa que a gente está ali consumindo bastante nutrientes diferentes, né, que são necessários. Mas quando a gente fala colorido aí é para ser colorido de vegetais, de outros grupos, né, de cereais, as frutas, da parte dos feijões também, dos grãos, não apenas, né, de besteira. Então, ele fala lá que o prato dele é bem colorido, com arroz, que é um dos grupos importantes, né, que a gente viu lá de receber nutrientes, a proteína e que nunca falta vegetal e a fruta, né. Então, aí é um hábito saudável de alimentação. O outro caso que a gente tem aqui, né, que é essa ficha que a gente já trabalhou na nossa aula, é para a gente analisar uma situação e ver o que está ali causando o problema e qual é a consequência disso. Então, a gente tem ali, Gael resolveu fazer uma dieta nova, nada de leites e derivados. Depois de algum tempo, começou a se queixar de cãibras e teve alguns acidentes de quebra de ossos. Em uma consulta, um médico diagnosticou seu caso como um problema de carência de cálcio. O cálcio é um mineral necessário para a formação de ossos e dentes, para a coagulação sanguínea e para a contração dos músculos. Então, a gente tem a seguinte situação, né? Que o Gael está fazendo aí uma nova dieta e que ele não está comendo leite e derivados. Só que ele percebeu aí que depois de algum tempo, ele começou a ter cãibras e começou a ter aí alguns incidentes de quebrar os ossos. E por que isso aconteceu? Aí o médico, né, depois de fazer o exame, diagnosticou que ele estava ali com carência de cálcio, ou seja, estava faltando cálcio no organismo dele. E por que estava acontecendo tudo isso? Porque o cálcio, que é um mineral necessário, né, ali para a formação de ossos e dentes, e também para ajudar na coagulação sanguínea e na contração dos músculos, estava baixo. Então, por isso que, com a carência de cálcio, ele teve aí vários incidentes com quebra de ossos e também começou a se queixar bastante de cãibras. Então, sempre, né, quando falta alguma coisa, vai ter alguma consequência. Ou quando tem algo em excesso, também tem uma consequência, que é o caso de quando a gente tem aí muita gordura no sangue. A gente acaba tendo aí o colesterol alto. Então, aí sempre tem uma causa e uma consequência. Agora que a gente já viu aí sobre os hábitos alimentares, a gente vai ver sobre uma alimentação saudável. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de ter uma vida saudável também. E para isso, as nossas refeições precisam ser balanceadas. E como a gente sabe que está sendo balanceado? Porque a gente tem uma pirâmide alimentar. Nessa pirâmide alimentar,
a gente vai ver quais são os alimentos que a gente deve consumir mais e os que a gente tem que consumir em menos quantidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A pirâmide, a base dela, antes da gente ver os grupos, já está aqui, ó, água e líquidos. A água, ela é muito importante para a gente ter aí uma alimentação saudável, porque ela ajuda a gente demais, né, ali no nosso organismo, e é muito importante que a gente beba aí água todos os dias. Mas, falando aí dos grupos dos alimentos, a gente tem o primeiro grupo aqui, né, que é o grupo dos cereais, e aí a gente tem o pão, a gente tem as massas, o arroz, como a gente viu, tem aqui também outros alimentos. Depois do grupo 2, depois do grupo 1, a gente vai para o grupo 2, que é o grupo aí dos legumes e das verduras. A gente encontra aí vários tipos, né? Tomate, alface, cenoura, repolho. Então, o que não falta aí são vegetais e legumes. E no grupo 3, que a gente tem que aí consumir também bastante, né? Não é tanto igual o grupo 1, mas no grupo 2 e grupo 3 a gente também tem que consumir em grande quantidade, é as frutas. Elas aí são bem importantes também para a nossa saúde, porque elas trazem aí bastante nutrientes, como a gente viu, de vitamina, de minerais, e ela também é uma forma da gente conseguir aí o açúcar por causa da frutose de uma forma um pouco mais saudável. Depois, a gente vai para o grupo 4, que é o grupo aí do leite e derivados. E a gente também tem, junto com ele, né, o grupo das carnes e ovos e grupo dos feijões e das oleaginosas. Aqui tudo na mesma linha aqui. E a gente consome eles em um pouco menos quantidade, né, assim, comparado com os outros. E eles são alimentos ali, que se a gente olhar aqui em cima, alimentos construtores, né? Então, eles ajudam a gente aí a estar construindo o nosso organismo de uma melhor forma. A gente viu, né, o leite ajuda a gente ali no cálcio. E aí, se vocês olharem pela pirâmide, a gente vai ver que cada um desses grupos tem uma classificação. O de baixo aqui, né, o grupo 1 é dos energéticos, que dá energia. O do 2 e o 3, alimentos reguladores, que ajudam então a gente a regular o nosso organismo. Aqui o 4, 5 e o 6, os alimentos construtores. E 7 e 8, os alimentos energéticos extras, né? Que esses aí a gente considera, né, os grupos dos óleos e gorduras e dos açúcares e doces, que a gente tem que consumir e pode consumir, né? A gente não vai deixar de comer as coisas que a gente gosta, mas sempre em pouca quantidade, para não aí exagerar. E aí, quando a gente fala, né, da pirâmide alimentar, a gente vai ter essa consciência de que o que a gente tem que comer mais, comer menos e as proporções. Então, aqui embaixo tem, né, falando que ela sugere que os alimentos da base devem ser consumidos em maior quantidade do que os do topo. Assim, a base da pirâmide é formada por vegetais e aí vai subindo aqui. Todas essas informações vocês encontram no livro de vocês também, tá bom? Vamos para o próximo tema? Quando a gente fala aí de alimentação saudável, a gente fala também de estilo de vida saudável. Porque não é só, né, ter aí uma alimentação saudável que a gente vai garantir que a gente tem uma vida saudável. Porque além da nossa alimentação, a gente precisa cuidar do nosso corpo por dentro e por fora. A gente viu, né, nas nossas aulas que nos dias de hoje, muitas das pessoas, né, têm aí o hábito de uma vida mais sedentária. Então, de ficar assistindo TV, jogando videogame, ficar muito tempo na internet. Então, são atividades que a gente costuma fazer sentado, às vezes até deitado. E essas atividades, né, aqui ó, fala que exigem pouco das capacidades físicas do nosso corpo. E isso requer baixo gasto energético. Então, se a gente consome bastante energia, né, lá nos alimentos, nutrientes, e a gente não gasta essa energia, o que acontece com ela? Ela fica ali acumulada. E essa pouca atividade física, associada a uma alimentação lá rica de açúcar e gordura, pode levar para o caminho da obesidade. Então, a gente vai se afastando de um estilo de vida saudável. E aí, a gente viu, né, que cada vez mais a gente tem visto os números, tanto de adulto como de crianças também, tendo aí obesidade.
e que a gente viu que as consequências, né, são graves e que é preciso aí, né, voltar a ter esse estilo de vida mais saudável, porque com a chegada, né, da tecnologia a gente acabou se acomodando bastante, então tem que estar inserindo outras atividades aí para o nosso corpo estar podendo se movimentar. Só que, né, a gente viu também que não é apenas o corpo, né, por fora que a gente tem que aí cuidar, a gente também precisa cuidar da nossa cabeça, né, da nossa mente, para a gente também ter uma saúde mental saudável. Então, algumas características aí que ajudam a gente ter um estilo de vida que promove a saúde, um estilo de vida saudável. Primeiro, ter a boa alimentação, como a gente viu. Praticar as atividades físicas com regularidade. Então, nem que seja um pouquinho, né? Meia hora por dia, fazendo ali um alongamento, então é importante. A número 3, equilibrar a prática de esportes com outras atividades, como dormir bem. Lembra que a gente falou que a gente precisa dormir bem para nosso organismo trabalhar melhor. Estudar e ter momentos de lazer também. Número 4, ter amigos e não viver isolado. Essa a gente até comentou, né? A gente brincou que tá difícil essa parte, né? Porque a gente tá agora passando por um momento que a gente tem que ficar, né, aí mais afastado. Então, mas mesmo assim a gente sempre procurar ter contato com os nossos amigos, familiares, porque faz parte, né? A gente precisa aí conviver um com o outro para poder ter um estilo de vida saudável. E por último, ali número 5, ser otimista e encarar positivamente os fatos da vida. Então, ter pensamentos otimistas, a gente viu, né, na nossa pesquisa, quando a gente viu na aula, que ajuda também a ter um estilo de vida mais saudável. Então, fazendo um resumo, né, de tudo aí que a gente viu, vai ser isso que vocês vão encontrar na prova de vocês. Tá bem tranquilo de realizar, é só vocês prestarem atenção, fazer com calma, ler bem os exercícios e aí respondendo com o que vocês viram aqui, que vocês estudaram, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado, que se ficou alguma dúvida em alguma parte do conteúdo tenha esclarecido. E se você tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar mensagem. Estudem os conteúdos, leiam o material e os exercícios que a gente fez em aula, porque a prova está quase que toda baseada nos exercícios que a gente faz em aula, então vai ser bem importante, tá bom? Então é isso, bons estudos para vocês, e agora a prova é vocês apenas na nossa videochamada semana que vem, tá bom? Um beijo e até mais!